Ele era temido por todos na cidade. Um milionário arrogante que só abria as portas para os mais ricos. Ela, uma simples faxineira contratada para a festa de gala. Quando um copo de vinho caiu sobre o luxuoso tapete, ele apontou o dedo e gritou: "Você sujou meu tapete importado." O que ninguém sabia é que ela acabara de se tornar a sócia majoritária da empresa dele. De onde você é? Deixa nos comentários. E se quer descobrir como essa história de vingança e redenção termina, se inscreva no canal e deixe seu like. Você não vai acreditar no desfecho. O palacete dos Albuquerque reluzia sob a luz dourada dos candelabros de cristal. A festa de gala organizada por Eduardo Albuquerque, o magnata de 38 anos que dominava o mercado imobiliário de São Paulo, era o evento mais aguardado do ano pela elite da cidade. O salão principal, com seu piso de mármore importado da Itália e seu imenso lustre de cristal, que refletia milhares de pontos de luz, abrigava naquela noite mais de 200 convidados, todos cuidadosamente selecionados entre os mais influentes e abastados da sociedade paulistana. Helena Vasconcelos, 34 anos, ajustou nervosamente o colarinho do uniforme cinza que todas as funcionárias da empresa de limpeza usavam. Suas mãos finas, de unhas curtas e sem esmalte, alisaram o tecido barato, enquanto ela observava o movimento da festa por uma das portas laterais. Contratada às pressas para substituir uma funcionária que adoecera, Helena tentava passar despercebida entre os outros membros da equipe. Seus olhos cor-de-mel examinavam cada detalhe daquele ambiente que estranhamente lhe parecia familiar. Lembre-se, você só serve as bebidas e recolhe os copos vazios. Não olhe nos olhos dos convidados, não inicie conversas e, acima de tudo, não chame a atenção do Sr. Albuquerque, sussurrou a supervisora. Uma mulher de meia-idade com o rosto cansado. Ele tem um temperamento terrível, especialmente quando está tentando impressionar os investidores como hoje. Helena assentiu silenciosamente. Ela não estava ali por acaso, embora ninguém soubesse disso. Cada passo dentro daquela mansão era calculado. Cada olhar discreto buscava algo, ou alguém, ou... O salão fervilhava de conversas sobre negócios, política e os inevitáveis comentários maldosos sobre os ausentes. Helena equilibrava uma bandeja de taças de champanhe com a elegância discreta de quem está acostumada a passar despercebida. Eduardo Albuquerque ocupava o centro de uma roda de empresários. Alto, com ombros largos sob o terno italiano impecavelmente cortado, exibia um sorriso que não alcançava seus olhos azuis penetrantes. A postura perfeita e o queixo erguido denunciavam sua arrogância, enquanto sua voz grave e controlada mantinha a atenção de todos. O projeto da nova torre comercial no Itaim está apenas esperando as últimas assinaturas, ele afirmava, fazendo um gesto amplo com a mão que segurava um copo de uísque envelhecido. Uma vez concluído, será o empreendimento mais luxuoso e exclusivo que São Paulo já viu. Helena circulava silenciosamente pela festa, seu coração acelerando cada vez que se aproximava do grupo onde Eduardo estava. Não por medo, mas pela antecipação de um momento que planejara durante meses. Foi quando Cecília Monteiro, a famosa socialite e anfitriã da festa junto com Eduardo, a chamou discretamente para um canto. "Helena, querida, está tudo preparado para mais tarde?" sussurrou Cecília, a única pessoa na festa que conhecia a verdadeira identidade da suposta faxineira. "Sim, o vestido está no seu quarto de hóspedes, como combinamos", respondeu Helena em voz baixa. "Aguardo apenas o sinal." O que ninguém naquela festa imaginava era que Helena Vasconcelos não era apenas mais uma trabalhadora anônima. Seu sobrenome, cuidadosamente ocultado nos últimos anos, carregava o peso de um dos impérios empresariais mais antigos do país. Um império que agora, por uma série de manobras societárias secretas, a tornava a sócia majoritária das empresas de Eduardo Albuquerque, embora ele ainda não soubesse disso. O destino, no entanto, decidiu acelerar os planos de Helena. Ao passar próxima a um grupo particularmente animado de convidados, seu braço foi esbarrado por um banqueiro corpulento que gesticulava efusivamente. A bandeja inclinou e uma das taças tombou,
derramando seu conteúdo rubro diretamente no centro do luxuoso tapete persa que Eduardo havia adquirido em uma viagem ao Oriente Médio por um valor que poderia alimentar uma família por anos. O salão inteiro mergulhou em um silêncio sepulcral. O vinho tinto formava uma mancha que se espalhava nas fibras claras do tapete, como sangue sobre neve. Helena congelou, consciente de todos os olhares que convergiam para ela. Os músculos do rosto de Eduardo se contraíram, seus olhos passando da mancha no tapete para o rosto pálido da mulher que segurava a bandeja. Com passos deliberadamente lentos, ele atravessou o salão. Os convidados se afastaram, abrindo caminho como se temessem a explosão iminente. Quando ficou a apenas 1 metro de Helena, Eduardo apontou o dedo indicador diretamente para seu rosto. "Você sujou meu tapete importado." A voz dele, gélida e cortante, ecoou pelo salão silencioso. "Tem alguma ideia do valor desse tapete? Provavelmente vale mais do que você ganhará em toda a sua vida." Helena sentiu o calor subindo pelo pescoço, tingindo suas bochechas. Não era vergonha, mas uma fúria controlada que fazia seus olhos brilharem. Ela encarou Eduardo por um segundo mais longo do que qualquer outro funcionário ousaria. E então, sem dizer uma palavra, curvou levemente a cabeça e se afastou rapidamente em direção às portas de serviço. Enquanto os convidados voltavam lentamente às suas conversas, Eduardo permaneceu olhando para o espaço vazio onde Helena estivera. Por um instante fugaz, algo no olhar daquela mulher o havia perturbado. Um brilho de desafio que ninguém, em anos, havia ousado dirigir a ele. No corredor dos fundos, Cecília Monteiro alcançou Helena, segurando seu braço com gentileza. "Chegou a hora", disse a socialite com um sorriso conspiratório. "O vestido está pronto. Em 20 minutos quero você na escadaria principal. O momento que esperamos acaba de chegar." Helena assentiu, sentindo o coração martelar contra as costelas. O plano estava em movimento e não havia mais volta. A humilhação pública que acabara de sofrer seria apenas o prelúdio para a verdadeira revelação que estava por vir. O quarto de hóspedes da ala leste da mansão era um oásis, de luxo e calma, distante do burburinho da festa. Helena entrou apressadamente, trancando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam levemente, enquanto ela desabotoava o uniforme cinza, deixando-o cair aos seus pés. O vestido a aguardava, estendido sobre a cama king-size coberta por lençóis de seda egípcia. Não era apenas um vestido, era uma obra de arte em tecido, longo de um azul profundo que lembrava o céu noturno, cravejado de minúsculos cristais que captavam a luz como estrelas. Era o vestido que sua mãe, Elisa Vasconcelos, usara na última festa, em que comparecera naquela mesma mansão 15 anos atrás, antes que a tragédia financeira orquestrada pela família Albuquerque a afastasse definitivamente dos círculos da alta sociedade. Helena tocou o tecido com reverência. Cecília havia guardado o vestido todos esses anos, esperando o momento certo para devolvê-lo à sua verdadeira dona. Antiga amiga de sua mãe, Cecília fora a única a manter contato com a família Vasconcelos após a queda, e a única a saber do plano meticuloso de Helena para recuperar o que lhe fora tirado. "Este vestido sempre foi seu por direito", havia dito Cecília ao mostrar-lhe a peça dias antes. "Sua mãe iria querer que você o usasse quando finalmente confrontasse Eduardo." Ao deslizar o vestido pelo corpo, Helena sentiu como se estivesse sendo abraçada por sua mãe. O tecido se moldou perfeitamente às suas curvas, como se tivesse sido feito para ela. Diante do espelho de corpo inteiro, a transformação era espetacular. A faxineira tímida e anônima havia desaparecido, dando lugar a uma mulher de presença magnética, com o porte aristocrático que era a marca registrada dos Vasconcelos. Enquanto aplicava uma leve maquiagem, Helena permitiu que suas memórias fluíssem. Lembrou-se de sua infância privilegiada, das festas suntuosas na mansão da família, e depois do colapso repentino. Seu pai, destruído pela falência e pela vergonha, adoecera rapidamente. Sua mãe, determinada a proteger a filha, vendera as últimas joias para garantir sua educação no exterior. "Um dia, você voltará para recuperar nosso lugar", foram as últimas palavras de Elisa
no leito de morte, 5 anos atrás. Mas faça isso com sabedoria, não com vingança. Helena respirou fundo, tentando acalmar a tempestade emocional que se formava em seu peito. Durante os últimos 3 anos, havia trabalhado incansavelmente, usando o conhecimento adquirido em economia e direito para silenciosamente adquirir ações das empresas Albuquerque através de fundos anônimos e empresas de fachada. A última aquisição fora concluída naquela manhã, tornando-a oficialmente a acionista majoritária do império que Eduardo acreditava ser exclusivamente seu. 3 batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Cecília. "Meu Deus, Helena", sussurrou a socialite ao vê-la, os olhos marejados. "Você é a imagem de sua mãe. Está pronta?" Helena ajustou os brincos de safira, as últimas joias de família que sua mãe havia escondido para ela, e assentiu. "Não para vingança", disse repetindo o mantra que havia criado para si mesma, "mas para a justiça." O relógio antigo no corredor bateu 11 vezes. Era a hora. Cecília a conduziu por um corredor lateral que levava ao topo da escadaria principal, de onde se podia ver todo o salão. Os convidados ainda conversavam animadamente, e Eduardo, aparentemente recuperado do incidente do tapete, discursava para um grupo de investidores estrangeiros. "Aguarde aqui", instruiu Cecília, descendo rapidamente as escadas. Ao chegar ao salão, a socialite fez um sinal para o maestro, que imediatamente interrompeu a música. "Senhoras e senhores", anunciou Cecília, sua voz clara captando a atenção de todos, "tenho o prazer de apresentar uma convidada especial que acaba de retornar ao Brasil após muitos anos." Todas as cabeças se voltaram para o topo da escadaria, onde Helena havia acabado de aparecer. Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo, que segurava uma nova taça de uísque, virou-se lentamente e seu rosto perdeu toda a cor quando seus olhos encontraram os de Helena. Ela iniciou sua descida, cada passo calculado, cada movimento imbuído de uma elegância natural que não podia ser ensinada. Seus saltos ecoavam no mármore, criando uma cadência hipnótica. O vestido azul cintilava sob a luz dos candelabros, criando a ilusão de que ela caminhava envolta em um pedaço do céu noturno. O olhar de Helena permaneceu fixo em Eduardo durante toda a descida. Quando chegou ao pé da escada, permitiu-se um pequeno sorriso ao notar a confusão no rosto dele. O reconhecimento lutando contra a incredulidade. Deliberadamente, Helena caminhou pelo mesmo tapete persa onde o vinho havia sido derramado, seus passos elegantes contornando a mancha carmesim ainda visível. Ao se aproximar de Eduardo, que parecia congelado no lugar, ela estendeu sua mão como se esperasse que ele a beijasse. "Senhor Albuquerque", disse ela, sua voz melodiosa carregando uma leve ironia que apenas ele poderia perceber. "Finalmente nos encontramos formalmente. Helena Vasconcelos. Creio que temos muito a discutir sobre o futuro de nossas empresas." O copo de uísque escorregou dos dedos de Eduardo, espatifando-se no chão e espalhando cacos de cristal aos pés de ambos. A expressão em seu rosto era impagável, uma mistura de choque, raiva e, curiosamente, algo que parecia admiração relutante, o que nenhum dos dois sabia, enquanto se encaravam no meio daquele salão repleto de testemunhas silenciosas, era que aquele momento marcava apenas o início de uma jornada que os transformaria profundamente, e de maneiras que nenhum deles poderia prever. A mansão dos Albuquerque possuía uma biblioteca imponente, com paredes forradas de livros do chão ao teto e uma lareira de mármore que crepitava silenciosamente, projetando sombras dançantes sobre os móveis de madeira escura. Foi para este santuário que Eduardo conduziu Helena após o choque inicial, afastando-se dos olhares curiosos dos convidados. Ao fechar as pesadas portas duplas atrás de si, Eduardo ajustou a postura, tentando recuperar o controle da situação. Helena caminhava lentamente pelo aposento, seus dedos deslizando pelas lombadas dos livros, como se relembrasse cada título. Vasconcelos. Eduardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais controlada agora. Deveria ter reconhecido os olhos. Tem os mesmos de sua mãe. Helena se virou para encará-lo, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia o turbilhão interior.
Estranho você mencionar minha mãe, Sr. Albuquerque, considerando que sua família fez de tudo para apagar nosso nome dos registros da alta sociedade. Eduardo caminhou até um aparador e serviu-se de uma dose generosa de conhaque. Ofereceu um copo a Helena com um gesto silencioso, que ela recusou com um leve aceno de cabeça. Os negócios são impessoais, senhorita Vasconcelos. Seu pai fez apostas arriscadas e meu pai aproveitou a oportunidade. É assim que funciona o mercado. Ele deu um gole longo na bebida âmbar. Mas devo admitir que estou curioso. O que quis dizer com nossas empresas? Helena sorriu, um sorriso calculado que não atingiu seus olhos. De sua pequena bolsa de festa, retirou um envelope lacrado e o entregou a Eduardo. Ele o abriu com sobrancelhas franzidas e seu rosto foi perdendo a cor à medida que lia o conteúdo. Isso é impossível, murmurou, deixando-se cair pesadamente em uma poltrona de couro. Como você? 3 anos, Sr. Albuquerque. 3 anos de trabalho meticuloso, adquirindo ações através de fundos e empresas aparentemente desconectadas. A última aquisição foi concluída esta manhã, tornando-me sócia majoritária do Grupo Albuquerque. Helena caminhou até a janela, observando as luzes do jardim. Irônico, não é? A filha da família que seu pai destruiu agora controla o império que ele construiu. Eduardo amassou os papéis em sua mão, o maxilar tenso, revelando sua fúria. Contida. Então é isso, vingança? Veio aqui vestida como uma empregada para, o quê? Me humilhar antes de me destruir? Helena virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo a luz das chamas da lareira. Se quisesse apenas vingança, teria simplesmente feito o anúncio público no meio do seu precioso evento, não acha? E quanto ao uniforme, ela deu de ombros. Queria ver com meus próprios olhos que tipo de homem você se tornou. E você não desapontou, gritando com uma funcionária por causa de um tapete. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Eduardo a estudava com intensidade, como se tentasse enxergar além da fachada de confiança que ela exibia. O que você quer, Helena? Perguntou finalmente, usando seu primeiro nome pela primeira vez, sua voz mais suave, quase resignada. Helena. Caminhou lentamente até ficar diante dele, seus olhares no mesmo nível agora que ele estava sentado. Quero que trabalhemos juntos, respondeu ela, surpreendendo-o. O Grupo Albuquerque tem potencial para ser muito mais do que é hoje. Meu pai pode ter cometido erros, mas era um visionário, e eu herdei isso dele. Eduardo ergueu as sobrancelhas, claramente não esperando essa proposta. Trabalhar juntos, depois de todo esse teatro, por que eu acreditaria que você não está simplesmente jogando comigo antes de me afastar completamente? Helena sentou-se na poltrona oposta à dele, o tecido de seu vestido espalhando-se como água noturna ao seu redor. Porque, apesar de tudo, reconheço seu talento para os negócios. Você expandiu o império que herdou, isso é inegável. Mas está preso a um modelo antiquado, focado apenas no lucro imediato e no prestígio. Eu tenho novas ideias, projetos sustentáveis que podem revolucionar o mercado imobiliário brasileiro. Eduardo tomou o resto de sua bebida de um só gole, encarando-a com um misto de desconfiança e curiosidade. E se eu me recusar a essa parceria? O sorriso de Helena adquiriu um tom mais frio. Então, na segunda-feira, convocarei uma reunião extraordinária do Conselho e usarei minha posição majoritária para assumir o controle total. Você pode cooperar e continuar como CEO, com suas habilidades sendo valorizadas, ou pode resistir e perder tudo. Ela se levantou graciosamente. A escolha é sua. Tem até o final da festa para decidir. Quando Helena se dirigiu à porta, Eduardo a chamou. Como posso confiar em você depois disso tudo? Ela parou com a mão na maçaneta sem se virar. Não pode. Assim como eu não posso confiar em você. Mas podemos construir essa confiança, ou destruir um ao outro tentando. Novamente, a escolha é sua. Ao retornar ao salão, Helena foi imediatamente cercada por convidados curiosos, ansiosos para saber mais sobre a misteriosa mulher que havia causado tamanha impressão. Cecília rapidamente veio em seu auxílio,
ajudando-a a navegar pelo mar de perguntas indiscretas com respostas vagas e sorrisos educados. De longe, Eduardo a observava através da porta entreaberta da biblioteca, seu rosto uma máscara impenetrável. Pela primeira vez em anos, ele enfrentava um oponente à sua altura, alguém que não apenas ameaçava seu império, mas também desafiava as barreiras cuidadosamente construídas ao redor de seu coração. Na mente de ambos, enquanto o baile continuava ao seu redor, um novo jogo começava. Um jogo onde as regras ainda estavam sendo escritas e onde muito mais do que dinheiro e poder estava em jogo. A manhã de segunda-feira chegou com um céu de chumbo sobre São Paulo. Nuvens pesadas prometiam uma tempestade, refletindo o clima de tensão que pairava sobre a cobertura onde Helena residia temporariamente, desde seu retorno ao Brasil. Sentada à mesa de jantar transformada em escritório improvisado, ela revisava documentos enquanto aguardava a ligação que determinaria os próximos passos de seu plano. O apartamento, embora luxuoso, tinha um ar impessoal de lugar de passagem. Poucos objetos pessoais, nenhuma fotografia nas paredes, apenas o essencial para uma estadia que ela esperava que fosse breve. O único item que destoava da decoração minimalista era um retrato emoldurado em prata sobre o console da entrada. Elisa Vasconcelos, em seu auge, usando o mesmo vestido azul que Helena usara na festa, seu sorriso enigmático escondendo as preocupações que já começavam a se acumular na época em que a foto fora tirada. O celular vibrou sobre a mesa, exibindo o nome de Cecília na tela. Ele aceitou, anunciou a voz da socialite sem preâmbulos. Eduardo convocou uma reunião para esta tarde na sede do grupo. Parece que seu ultimato funcionou. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura complexa de alívio e apreensão. Obrigada, Cecília. Por tudo. Não teria conseguido chegar até aqui sem você. Eu devia isso à sua mãe, respondeu Cecília, sua voz suavizando. Elisa foi mais do que uma amiga para mim. Quando Ricardo Albuquerque a traiu daquela forma, ela pausou como se pesasse o que dizer a seguir. Helena, apenas tenha cuidado. Eduardo pode ser arrogante como o pai, mas não é Ricardo. Ele construiu muito do império com as próprias mãos. Estou ciente disso, respondeu Helena, seu olhar vagando para a vista da cidade através da janela panorâmica. Não estou aqui, apenas por vingança, embora não possa negar que há um certo prazer em finalmente enfrentar um Albuquerque em igualdade de condições. Após encerrar a chamada, Helena caminhou até o closet, onde um elegante conjunto de alfaiataria a aguardava. Enquanto se vestia, permitiu-se recordar o momento exato em que sua vida mudara de rumo. Tinha apenas 17 anos quando, durante o jantar, seu pai recebera a ligação que anunciava sua falência. Ricardo Albuquerque, mentor e suposto amigo de longa data da família Vasconcelos, havia manipulado o mercado para derrubar as ações da empresa pouco antes de um grande investimento. Depois ofereceu ajuda, comprando o que restava por uma fração do valor real. O pai de Helena nunca se recuperou do golpe. Morreu 2 anos depois, o nome manchado por acusações de má gestão cuidadosamente plantadas na imprensa. Sua mãe lutou para manter o que podia, mas foi afastada sistematicamente de todos os círculos sociais e empresariais que antes frequentava. Apenas Cecília Monteiro, então recém-casada com o segundo marido, manteve-se fiel à amizade. Um trovão distante trouxe Helena de volta ao presente. Ela terminou de se arrumar, optando por um coque severo que acentuava os traços delicados de seu rosto. Sem joias, apenas os brincos de safira que haviam pertencido à sua mãe, um lembrete silencioso de sua herança. Às 14 horas em ponto, Helena cruzava o saguão imponente da sede do Grupo Albuquerque. O edifício de vidro, e aço no coração financeiro da cidade, era um monumento à ostentação e ao poder. Funcionários a observavam com curiosidade mal disfarçada, enquanto ela era conduzida ao elevador executivo pela secretária visivelmente nervosa. No 40º andar, Eduardo a aguardava sozinho na sala de reuniões principal. Vestido com um terno grafite impecável, ele estava de pé junto à janela, observando a tempestade que agora desabava sobre a cidade. Ao ouvir a porta se abrir,
virou-se lentamente. Pontual, comentou ele, como se pontuasse uma qualidade inesperada. Bem-vinda à sua nova aquisição, senhorita Vasconcelos. O tom irônico não escapou a Helena, que depositou sua pasta sobre a mesa de mogno polido. Agradeço a recepção, senhor Albuquerque. Vejo que optou pelo caminho da cooperação. Eduardo indicou uma cadeira para ela e sentou-se na cabeceira da mesa, uma posição que claramente pretendia manter sua autoridade. Digamos que sou pragmático. Analisei os documentos que me enviou ontem. Sua estratégia foi impressionante. Ninguém percebeu o padrão das aquisições até que fosse tarde demais. Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Aprendi com os melhores. Seu pai escreveu o manual sobre aquisições silenciosas, não é mesmo? O comentário atingiu o alvo. Eduardo enrijeceu visivelmente, suas mãos se fechando sobre a mesa. Meu pai está morto há 5 anos, senhorita Vasconcelos, e contrário ao que possa pensar, nem sempre aprovei seus métodos. E interessante, respondeu Helena, inclinando levemente a cabeça. No entanto, você colheu os frutos desses métodos sem questionamentos. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu e um homem mais velho entrou, seu rosto anguloso, emoldurado por cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Desculpem o atraso. O trânsito com essa chuva está impossível e... Ele parou abruptamente ao ver Helena, seu rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus! Olá, tio Henrique, disse Helena, sua voz subitamente mais fria. Faz tempo. Eduardo olhou de um para o outro, a surpresa evidente em seu rosto. Vocês se conhecem? Henrique Albuquerque, irmão mais velho de Ricardo e atual presidente do conselho do grupo, parecia incapaz de desviar o olhar de Helena. Elisa, murmurou ele. Você é idêntica à sua mãe. Não mencione o nome dela, cortou Helena, sua compostura habitual momentaneamente abalada. Você perdeu esse direito quando ficou ao lado de seu irmão naquela farsa. O clima na sala tornou-se subitamente carregado. Eduardo observava a interação com crescente interesse, como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar em sua mente. Talvez devêssemos nos concentrar nos negócios, interveio ele, indicando a cadeira para o tio. Temos muito a discutir sobre a nova estrutura administrativa. Henrique sentou-se lentamente, ainda visivelmente abalado. Helena recompôs sua expressão neutra, abrindo sua pasta para retirar um conjunto de documentos. Como acionista majoritária, proponho algumas mudanças imediatas, começou ela, sua voz profissional novamente no controle. Primeiro, uma auditoria completa, em todas as subsidiárias do grupo. Segundo, a revisão de todos os projetos em andamento, com ênfase na sustentabilidade e impacto social. E terceiro, ela fez uma pausa, olhando diretamente para Henrique, uma investigação sobre certas transações históricas da empresa, particularmente aquelas envolvendo a antiga Vasconcelos Incorporações. Henrique empalideceu ainda mais, enquanto Eduardo franzia o senho. Isso é necessário? Estamos falando de transações de quase 2 décadas atrás. Helena manteve o olhar fixo em Henrique enquanto respondia a Eduardo. É precisamente porque são antigas que precisam ser revisadas. São inconsistências que nunca foram adequadamente explicadas. Henrique levantou-se abruptamente, as mãos trêmulas. Isso é uma caça às bruxas. Você voltou para destruir esta família, não para fazer negócios. Sente-se, tio, ordenou. Eduardo, sua voz cortante. Surpreendentemente, o homem mais velho obedeceu. Eduardo voltou-se para Helena. Acho que há muito mais nessa história do que você está me contando, senhorita Vasconcelos. E se vamos trabalhar juntos, preciso saber exatamente com o que estou lidando. Um relâmpago iluminou dramaticamente a sala, seguido pelo estrondo de um trovão que parecia sublinhar a tensão do momento. Helena encarou Eduardo medindo suas palavras. Tem razão, senhor Albuquerque. Há muito mais. E talvez seja a hora de algumas verdades virem à tona. Ela se virou para Henrique. Começando, pelo verdadeiro motivo pelo qual seu irmão destruiu minha família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva fustigando as janelas. Naquela sala, 3 pessoas ligadas por um passado sombrio
enfrentavam um momento de verdade que poderia tanto cicatrizar antigas feridas quanto abrir novas muito mais profundas. E Helena, que planejara cada passo de sua vingança por anos, de repente se viu em território desconhecido, prestes a revelar segredos que nem mesmo ela compreendia completamente. Segredos que poderiam mudar não apenas o futuro do grupo Albuquerque, mas também sua própria percepção de quem era e do que realmente buscava. Meu pai amava sua mãe. A declaração de Henrique Albuquerque caiu como uma bomba na sala de reuniões. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, enquanto Eduardo olhava para o tio com absoluta incredulidade. O quê? As vozes de Helena e Eduardo se sincronizaram na pergunta. Henrique passou a mão pelo rosto, subitamente parecendo muito mais velho. Ricardo e Elisa tiveram um relacionamento anos antes dela conhecer seu pai, Helena. Quando Antônio Vasconcelos entrou em cena, Elisa escolheu a estabilidade que ele oferecia em vez da paixão turbulenta que tinha com meu irmão. Helena balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso é absurdo. Minha mãe amava meu pai. Eles tinham um casamento perfeito. Perfeito aos olhos do mundo, talvez, respondeu Henrique, um cansaço profundo em sua voz. Mas Ricardo nunca superou Elisa. Mesmo depois de se casar com Beatriz, mãe de Eduardo, ele mantinha uma obsessão doentia por sua mãe. Eduardo levantou-se bruscamente, as mãos apoiadas na mesa. Está dizendo que meu pai destruiu os Vasconcelos por uma rejeição amorosa? Isso é patético demais até para ele. É mais complicado que isso, continuou Henrique, evitando o olhar de ambos. Quando a empresa dos Vasconcelos começou a enfrentar dificuldades, Elisa procurou Ricardo para pedir ajuda. Ele viu isso como uma oportunidade de tê-la de volta. Helena sentiu náuseas ao imaginar as implicações. Está sugerindo que minha mãe... Não, Henrique a interrompeu rapidamente. Elisa o rejeitou novamente, deixando claro que só buscava ajuda financeira pelo bem da empresa. Foi a gota d'água para Ricardo. Se não podia tê-la, destruiria tudo o que ela valorizava. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena tentava processar essa nova perspectiva que desafiava tudo o que acreditava sobre sua própria história familiar. Por que nunca me contou isso? A pergunta de Eduardo era dirigida ao tio, sua voz tensa. Seu pai me fez jurar segredo. Depois que ele morreu, Henrique deu de ombros. Que bem faria revolver essas cinzas? Helena ergueu-se lentamente, caminhando até a janela para observar a tempestade que agora diminuía, assim como a que ocorria dentro dela. Então toda a minha vida foi construída sobre uma mentira, ela murmurou. Mais para si mesma do que para os outros. Achei que estivesse buscando justiça por uma traição nos negócios, quando na verdade era uma vingança pessoal distorcida. Eduardo a observava com uma expressão que misturava confusão e algo próximo à compaixão. Isso não justifica o que meu pai fez, disse ele finalmente. Nada justificaria. Helena virou-se para encará-lo, surpresa com essa admissão. Não, não justifica, concordou ela, mas muda tudo. Henrique pigarreou, parecendo ansioso para encerrar aquela conversa dolorosa. Talvez devêssemos voltar aos negócios em questão. Não, respondeu Helena firmemente. Preciso saber tudo. Minha mãe nunca falou sobre isso, mesmo no leito de morte. Por quê? O olhar de Henrique vacilou. Porque havia mais em jogo do que apenas o passado amoroso dela. Ricardo descobriu certas irregularidades na gestão de Antônio que poderiam ter resultado em processos criminais. Ele usou isso como alavanca contra Elisa. Meu pai não era um criminoso, protestou Helena, a voz trêmula. Não no sentido tradicional, concordou Henrique. Mas havia questões de documentação em projetos internacionais, transferências, de fundos difíceis de explicar. Nada que não fosse comum no mercado naquela época, mas suficiente para destruir completamente a reputação dele se viesse à tona. Chantagem, concluiu Eduardo, o desgosto evidente em sua voz. Meu pai usou chantagem contra sua família. Helena fechou os olhos por um momento, tentando organizar o turbilhão de emoções e informações. O que mais não sei? Há outras revelações. Esperando para derrubar o que resta das minhas certezas, Henrique e Eduardo trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por Helena. O quê? Exigiu ela.
Se vão me contar parte da verdade, contem tudo. Eduardo respirou fundo antes de falar. O projeto habitacional no qual você está particularmente interessada, Jardins Suspensos, era originalmente uma ideia de seu pai. Os desenhos preliminares, o conceito de sustentabilidade, tudo isso veio dele. Meu pai apropriou-se do projeto após a queda dos Vasconcelos. Helena sentiu uma pontada de dor ao pensar no projeto que agora era o carro-chefe do grupo Albuquerque. Premiado internacionalmente por seu design inovador e abordagem ecológica. E você sabia disso quando assumiu a presidência após a morte de seu pai? Perguntou ela, sua voz perigosamente controlada. Eduardo sustentou seu olhar. Descobri nos arquivos há cerca de 3 anos. Desde então, venho tentando corrigir alguns erros do passado, discretamente. Corrigir como? Questionou Helena, cética. O fundo de sustentabilidade que criamos vinculado aos lucros do Jardins Suspensos. Os recursos vão para projetos sociais em áreas carentes. Eduardo hesitou antes de completar. E 15% dos lucros têm sido depositados em uma conta separada. Uma conta que pretendíamos transferir para você, caso um dia a encontrássemos. A revelação deixou Helena momentaneamente sem palavras. Ela havia investigado meticulosamente o grupo Albuquerque nos últimos anos, mas nunca descobrira esse detalhe. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Eduardo desviou o olhar pela primeira vez. Nem todos os filhos desejam seguir os passos dos pais. Alguns de nós preferimos corrigir seus erros. O comentário pairou no ar, carregado de significados não ditos. Helena estudou o rosto de Eduardo, tentando discernir a verdade por trás de suas palavras. Por um momento fugaz, ela vislumbrou vulnerabilidade por trás da fachada de controle que ele sempre mantinha, e isso a desarmou mais do que qualquer revelação anterior. Acho que precisamos de um tempo para processar tudo isso, disse ela finalmente. Sugiro adiarmos as decisões sobre a empresa até amanhã. Eduardo assentiu, visivelmente aliviado pela pausa. Concordo. Enquanto isso, gostaria de lhe mostrar algo, se puder me acompanhar ao meu escritório. Henrique levantou-se, parecendo ansioso para escapar da tensão. Vou deixá-los a sós. Helena, sinto muito por tudo. Realmente sinto. Quando o homem mais velho saiu, Eduardo conduziu Helena por um corredor até seu escritório particular. Uma sala espaçosa com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Ao contrário da ostentação do resto do edifício, este espaço tinha uma elegância discreta, com estantes de livros cobrindo uma parede inteira e obras de arte brasileiras contemporâneas nas demais. Eduardo caminhou até um cofre embutido, atrás de um quadro, um clichê que arrancou um leve sorriso irônico de Helena e retirou uma pasta de couro envelhecido. Isto pertencia ao seu pai, disse ele, estendendo a pasta para Helena. Encontrei entre os pertences do meu pai após sua morte. Nunca abri. Helena aceitou a pasta com mãos trêmulas. Na capa, as iniciais AV estavam gravadas em dourado desbotado. Por que está me dando isso agora? Perguntou ela, sua voz mal, passando de um sussurro. Eduardo a observou por um longo momento antes de responder. Porque talvez seja a hora de ambos descobrirmos quem realmente eram nossos pais, para podermos decidir quem queremos ser. Helena fitou a pasta fechada em suas mãos, sentindo o peso do passado e a incerteza do futuro. Quando ergueu os olhos para Eduardo, viu nele não mais apenas o filho arrogante de seu inimigo, mas um homem complexo com suas próprias lutas internas. Obrigada, disse simplesmente. Ao deixar o escritório minutos depois, Helena carregava mais do que a pasta de seu pai. Carregava a percepção de que a linha entre justiça e vingança, entre vítimas e algozes, era muito mais tênue do que jamais imaginara. E que talvez, apenas talvez, o futuro que viera buscar seria muito diferente daquele que planejara. O sol se punha quando Helena finalmente encontrou coragem para abrir a pasta de seu pai. Sentada na varanda de sua cobertura, com uma taça de vinho tinto intocada ao lado, ela desfez o antigo fecho de latão com cuidado reverencial. O cheiro de papel antigo e couro trouxe uma onda de nostalgia que a fez fechar os olhos por um momento. Lembrou-se de seu pai em seu escritório, sempre rodeado de plantas e papéis,
trabalhando até tarde da noite com uma dedicação que apenas agora ela começava a compreender plenamente. Dentro da pasta, encontrou inicialmente desenhos técnicos, meticulosamente feitos à mão, os projetos originais dos Jardins Suspensos. As anotações nas margens, na caligrafia distintiva de Antônio Vasconcelos, revelavam uma visão muito à frente de seu tempo. Sistemas de captação de água da chuva, jardins verticais com espécies nativas, estruturas que maximizavam a luz natural. Era realmente seu projeto, murmurou ela maravilhada com a genialidade que via ali. Sob os desenhos, encontrou uma série de cartas. A primeira, datada de 3 meses antes da falência da empresa, era endereçada a Ricardo Albuquerque. Helena sentiu um aperto no peito ao começar a ler. Ricardo, sei da sua oferta para investir nos Jardins Suspensos, mas preciso recusar. O método que sugeriu para contornar as regulamentações ambientais vai contra tudo o que acredito e tudo o que este projeto representa. Não há atalhos para a sustentabilidade verdadeira. Entendo que isso pode tensionar nossa parceria em outros empreendimentos, mas espero que compreenda minha posição. Alguns princípios não estão à venda. Atenciosamente, Antônio Vasconcelos. Helena pousou a carta sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Seu pai havia recusado um compromisso ético, mesmo sabendo das possíveis consequências. A próxima carta, escrita 2 semanas depois, era ainda mais direta. Ricardo, suas ameaças não me intimidam. Se decidir divulgar as supostas irregularidades que menciona, estarei preparado para defender minha reputação e expor a verdade sobre seus próprios métodos duvidosos. Não sou o único com segredos nesta indústria. Quanto ao assunto pessoal que mencionou, sugiro que deixe o passado onde ele pertence. Elisa fez sua escolha há muito tempo, e você desrespeitá-la agora só revela seu próprio caráter, não o dela. Esta é minha palavra final no assunto. Antônio. Helena sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Seu pai havia enfrentado Ricardo, defendendo não apenas seus princípios profissionais, mas também sua mãe e seu casamento. A imagem que sempre tivera dele como uma vítima passiva das maquinações dos Albuquerque começava a se transformar. A última carta na pilha, no entanto, foi a que realmente a abalou. Era endereçada a ela, datada de poucos dias antes da morte de seu pai, mas nunca entregue. Minha querida Helena, se estiver lendo isto, é porque já não estou mais aqui. Há verdades que preciso que conheça, não para buscar vingança, mas para encontrar paz. O colapso de nossa empresa não foi apenas resultado das manobras de Ricardo. Fui eu quem o desafiou primeiro, ao descobrir suas práticas ilegais em projetos no exterior. A destruição da Vasconcelos Incorporações foi sua retaliação, sim. Mas também foi o preço que escolhi pagar por minha integridade. Ricardo sempre invejou o que tínhamos, não apenas o sucesso profissional, mas nossa família. Ele nunca superou o fato de sua mãe ter me escolhido, e essa amargura o consumiu até transformá-lo no homem que é hoje. Se um dia você se encontrar diante dele ou de seu filho, lembre-se, a verdadeira vitória não está em derrotar seu inimigo, mas em recusar-se a se tornar como ele. Seus projetos, especialmente os Jardins Suspensos, são meu verdadeiro legado para você. Não o dinheiro ou o status que perdemos, mas as ideias que podem tornar o mundo um lugar melhor. Com todo o meu amor. Pai. Quando terminou de ler, Helena já não conseguia conter as lágrimas. A carta revelava um homem muito diferente do que ela imaginava, não uma vítima, mas um homem de princípios que havia feito escolhas difíceis conscientemente. Perdida em pensamentos, ela mal ouviu a campainha tocar. Secando apressadamente as lágrimas, caminhou até a porta, surpresa ao encontrar Eduardo Albuquerque do outro lado. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele, visivelmente desconfortável. Tentei ligar, mas você não atendeu. Helena percebeu que havia deixado o celular no modo silencioso desde que chegara em casa. Hesitou por um momento antes de dar um passo para o lado.
Entre. Eduardo parecia diferente, fora do ambiente corporativo. Vestido com jeans escuro e camisa de botões simples, sem gravata, parecia mais jovem e menos intimidador. Seus olhos imediatamente notaram a pasta aberta na mesa da varanda e os traços de lágrimas no rosto de Helena. "Você leu", constatou ele, não como uma pergunta. "Sim." Helena voltou para a varanda, esperando que ele a seguisse. "Meu pai era um homem muito diferente do que eu pensava." Eduardo permaneceu de pé, observando a vista da cidade que começava a se iluminar com a chegada da noite. Assim como o meu, aparentemente. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Helena serviu uma segunda taça de vinho e ofereceu a Eduardo, que aceitou com um aceno de cabeça. "Por que veio aqui esta noite?" perguntou ela finalmente. Eduardo tomou um gole do vinho antes de responder. "Encontrei algo mais após sua saída, algo que achei que deveria ver imediatamente." Ele retirou um envelope do bolso interno de sua jaqueta e o entregou e... "Essa é uma cópia do testamento do meu pai. Há uma cláusula específica sobre você." Helena abriu o envelope com apreensão. A cláusula em questão estava destacada. "A filha de Antônio e Elisa Vasconcelos, Helena, caso seja encontrada, deixo 20% das minhas ações pessoais no Grupo Albuquerque, não como compensação pelo que foi perdido, pois algumas perdas não têm preço, mas como reconhecimento de uma dívida que jamais poderei pagar completamente. Eduardo saberá o significado disto quando for o momento certo." Helena releu a cláusula 3 vezes, incapaz de acreditar no que via. "Isso não faz sentido", murmurou. "Por que ele faria isso depois de tudo?" Eduardo sentou-se finalmente, parecendo subitamente exausto. "Encontrei um diário dele, escrito nos últimos meses antes de morrer. Ele sabia que estava doente e começou a refletir, suponho. Há menções à sua mãe, arrependimentos, coisas que ele gostaria de ter feito diferente." "Arrependimento de leito de morte", comentou Helena amargamente. "Conveniente." "Talvez", concordou Eduardo. "Ou talvez ele realmente tenha percebido a magnitude do que fez. De qualquer forma, essa cláusula nunca foi executada porque ninguém o procurou ativamente para encontrá-la. Até eu descobrir sobre o projeto dos Jardins Suspensos, não sabia o suficiente para conectar os pontos." Helena colocou o documento sobre a mesa, ao lado das cartas de seu pai. "E agora? O que fazemos com todas essas revelações?" Eduardo a encarou diretamente. "Isso depende do que você realmente quer, Helena. Ainda deseja vingança? Ou está disposta a considerar um caminho diferente?" A pergunta pairou entre eles como uma entidade viva. Helena olhou para a cidade abaixo, as luzes contrastando com o céu agora completamente escuro. "Passei tanto tempo focada em recuperar o que foi tirado da minha família que nunca realmente pensei no que faria depois", admitiu ela. "Agora que estou aqui com o controle majoritário da empresa, descobrindo todas essas verdades, não sei mais o que quero." Eduardo se permitiu um pequeno sorriso. "Bem, isso já é um começo honesto." Seus olhares se encontraram e, por um momento, fugaz, algo diferente da hostilidade habitual passou entre eles. Um entendimento silencioso, talvez até o começo de uma conexão mais profunda. "Tenho uma proposta", disse Eduardo inclinando-se para a frente. "O projeto Jardins Suspensos está entrando em sua segunda fase. E se redirecionássemos o foco, voltando às ideias originais do seu pai? Uma colaboração entre Albuquerque e Vasconcelos, como deveria ter sido desde o início." A proposta pegou Helena de surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir dele. "Por que faria isso? Você poderia simplesmente esperar a poeira baixar e depois tentar recuperar o controle da empresa por outros meios." "Poderia", concordou Eduardo. "Mas talvez eu esteja tão cansado desse ciclo de ressentimentos quanto você parece estar. Talvez seja a hora de construir algo novo em vez de ficarmos presos ao passado." Enquanto Helena ponderava suas palavras, o celular de Eduardo tocou. Ele verificou a tela e franziu o senho. "Preciso atender, é sobre o projeto de Curitiba." Enquanto Eduardo se afastava para atender a chamada, Helena olhou novamente para as cartas de seu pai e para a cláusula do testamento de Ricardo. Sentiu, como se estivesse em uma encruzilhada.
com o caminho da vingança que planejara por anos de um lado e um caminho desconhecido de possível reconciliação do outro. Quando Eduardo voltou, sua expressão havia mudado. Uma tensão visível em seu maxilar. Problemas? Perguntou Helena. Sim, e sérios. O terreno principal para a expansão dos Jardins Suspensos está com a licença ambiental suspensa. Alguém entrou com uma denúncia anônima, alegando irregularidades no projeto. Ele a encarou diretamente. Você teria algo a ver com isso? A acusação implícita fez Helena se endireitar. Claro que não. Por que eu sabotaria um projeto que agora é parcialmente meu? Porque até ontem você estava determinada a desmantelar tudo o que construí, respondeu Eduardo, sua voz endurecendo. Essa denúncia foi protocolada exatamente 2 dias depois que você voltou ao Brasil. Helena sentiu a tensão voltando com força total entre eles. Não fui eu, Eduardo, mas claramente sua confiança em mim é tão frágil quanto minha confiança em você. Eles se encararam. O breve momento de conexão completamente dissipado. Eduardo pegou seu paletó que havia deixado no encosto de uma cadeira. Vou descobrir quem está por trás disso, disse ele, dirigindo-se à porta. Por enquanto, sugiro que adiemos qualquer decisão sobre nossa colaboração. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena voltou à varanda, olhando para a pilha de documentos que havia virado sua vida de cabeça para baixo em um único dia. O caminho à frente, que parecia estar clareando momentos antes, agora estava novamente envolto em sombras e dúvidas. Quem havia feito a denúncia? E por quê? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, Helena não podia evitar a sensação de que havia mais um jogador nesse tabuleiro. Alguém cujas motivações permaneciam ocultas, mas cujas ações ameaçavam mudar completamente o jogo que ela acreditava controlar. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo, em contraste com a tempestade do dia anterior e com o turbilhão de pensamentos que havia mantido Helena acordada durante a maior parte da noite. Após tomar um café forte, ela decidiu agir em vez de apenas reagir aos acontecimentos. Sua primeira ligação foi para Cecília. Preciso de informações sobre a expansão dos Jardins Suspensos, disse Helena sem preâmbulos assim que a amiga atendeu. Quem poderia ter interesse em sabotar o projeto? Houve uma pausa do outro lado da linha antes que Cecília respondesse. Você está entrando em território perigoso, Helena. O projeto da expansão envolve interesses poderosos, tanto a favor quanto contra. Preciso saber, Cecília. Eduardo acha que fui eu quem fez a denúncia ambiental, e não foi. A pergunta direta de Cecília a surpreendeu. Claro que não. Por que faria isso agora que tem o controle majoritário da empresa? Outro silêncio significativo. Helena, há algo que preciso te contar. Podemos nos encontrar pessoalmente? Não é algo que devamos discutir por telefone. 30 minutos depois, Helena estacionava seu carro na garagem do elegante edifício Art Deco, onde Cecília mantinha um apartamento nos Jardins. A inquietação crescia a cada minuto. O que Cecília poderia saber que era tão delicado para exigir uma conversa presencial? A socialite a recebeu com um abraço tenso, conduzindo-a para a sala de estar, decorada com antiguidades cuidadosamente selecionadas e obras de arte moderna. Sem oferecer café ou qualquer outra cortesia usual, Cecília foi direto ao ponto. O projeto Jardins Suspensos tem um histórico complicado, Helena. Não é apenas a questão da propriedade intelectual do seu pai. Há problemas mais profundos. Que tipo de problemas? Cecília caminhou até uma pequena escrivaninha e retirou uma pasta de uma gaveta. Seu pai recusou a parceria com Ricardo Albuquerque não apenas por questões éticas abstratas. Ele descobriu que o terreno onde a expansão está sendo planejada agora tem graves problemas ambientais. Uma contaminação antiga de uma indústria química que funcionou lá nos anos 70. Helena pegou a pasta, abrindo-a para encontrar relatórios técnicos detalhados. Como você tem isso? Cecília desviou o olhar brevemente. Seu pai me deu esses documentos para guardar pouco antes de tudo desmoronar. Disse que poderiam ser importantes um dia. Ela hesitou antes de continuar. Helena, Ricardo sabia dessa contaminação e planejava contornar as avaliações ambientais através de subornos e documentação falsificada. Foi isso que seu pai descobriu
e se recusou a compactuar. Helena folheou os documentos, sentindo uma crescente indignação. E Eduardo, ele sabe disso? Não tenho certeza, respondeu Cecília. Mas a denúncia anônima que paralisou o projeto agora, fui eu quem fez. Helena encarou a amiga atônita. Você? Por quê? Porque seu pai me fez prometer que nunca deixaria aquele terreno ser desenvolvido sem uma remediação ambiental completa. Quando soube que você havia retornado e assumido o controle da empresa, achei que era o momento certo. Cecília segurou as mãos de Helena. Não quis comprometê-la, por isso fiz anonimamente, mas achei que você precisava saber a verdade antes de decidir que rumo dar à sua parceria com Eduardo. Helena tentou processar todas as implicações dessas revelações. Então meu pai estava protegendo não apenas princípios éticos, mas vidas concretas que poderiam ser afetadas por essa contaminação. Exatamente. E Ricardo o destruiu por isso. Helena levantou-se, caminhando até a janela que dava vista para o Parque Ibirapuera ao longe. Preciso confrontar Eduardo com isso. Ele tem que saber que tipo de legado está realmente defendendo. Tenha cuidado, advertiu Cecília. Há muito dinheiro e reputações em jogo. O velho Henrique, especialmente, fará qualquer coisa para proteger o nome da família. Ao sair do apartamento de Cecília, Helena dirigiu diretamente para a sede do Grupo Albuquerque. Sua mente trabalhava a mil, conectando pontos que antes pareciam desconexos. A história era ainda mais complexa do que imaginara, com camadas de enganos e segredos que se estendiam por décadas. Na recepção do edifício, foi informada que Eduardo estava em uma reunião de emergência com o conselho. Sem hesitar, Helena seguiu direto para a sala de reuniões do 40º andar, ignorando os protestos da secretária. Quando as portas duplas se abriram sob seu empurrão determinado, 8 rostos se viraram para ela em surpresa. Eduardo estava de pé na cabeceira da mesa, apresentando algo em uma tela grande. Henrique, sentado próximo, parecia particularmente descontente com a interrupção. Senhorita Vasconcelos, disse Eduardo, recuperando-se rapidamente, e da surpresa. Não esperávamos você nesta reunião. Claramente, respondeu Helena, avançando até a mesa. Considerando que sou a acionista majoritária, é interessante que uma reunião do conselho ocorra sem meu conhecimento. Henrique pigarreou desconfortável. Estávamos apenas discutindo opções preliminares para lidar com a crise da licença ambiental. Nada seria decidido sem sua aprovação, é claro. Helena colocou a pasta que Cecília lhe dera sobre a mesa. Acredito que isso seja relevante para a discussão, então. Eduardo pegou a pasta, folheando os documentos com crescente preocupação em seu rosto. Quando terminou, encarou Helena com uma expressão difícil de ler. Onde conseguiu isso? A fonte não importa. A questão é, você sabia? Eduardo hesitou apenas por um segundo. Tempo suficiente para Helena perceber a verdade. Suspeitava, admitiu ele finalmente. Encontrei indicações nos arquivos, mas nada tão detalhado quanto isso. E mesmo assim prosseguiu com o projeto? Não. Eduardo parecia genuinamente ofendido. Comissionei novos estudos que indicaram que a contaminação havia se dissipado naturalmente com o tempo. Esses documentos são de quase 20 anos atrás. Henrique levantou-se, o rosto vermelho de irritação. Isso é ridículo. Estamos perdendo tempo com teorias conspiratórias enquanto um projeto bilionário está parado. Não são teorias, tio, respondeu Eduardo friamente. E se a senhorita Vasconcelos tem essas informações, outros também podem ter. Precisamos abordar isso com seriedade. Os outros membros do conselho observavam o embate em silêncio tenso. Helena notou que alguns pareciam mais preocupados com as implicações financeiras do que com as questões éticas ou de saúde pública. Proponho uma solução, disse Helena, assumindo naturalmente o controle da situação. Comissionaremos um estudo ambiental independente, com uma empresa internacionalmente respeitada que não tenha vínculos conosco. Se a contaminação realmente se dissipou, ótimo. Se não, investiremos na remediação completa antes de qualquer construção. Eduardo a observou por um momento antes de assentir. Concordo. É a abordagem correta. Isso atrasará o projeto em meses, talvez anos.
protestou Henrique. Os investidores vão recuar. Então deixe-os recuar, respondeu Helena firmemente. Não comprometeremos vidas por lucro, não sob minha liderança. A declaração pairou na sala como um desafio. Henrique olhou para os outros conselheiros, buscando apoio, mas encontrou principalmente expressões pensativas. Talvez a senhorita Vasconcelos tenha razão, comentou um dos diretores mais velhos, quebrando o silêncio. O custo de um escândalo ambiental seria muito maior do que o de um atraso no projeto. Gradualmente, os outros começaram a concordar. Henrique, percebendo que estava perdendo o apoio, levantou-se abruptamente. Se me dão licença, tenho outros compromissos. Seu olhar para Helena transbordava ressentimento quando passou por ela a caminho da porta. Após a reunião ser oficialmente encerrada e os conselheiros se dispersarem, Helena e Eduardo permaneceram na sala. Você sabia que sua amiga Cecília fez a denúncia? Perguntou ele, surpreendendo-a. Como? Tenho meus recursos, respondeu Eduardo simplesmente. Assim como você tem os seus. Helena estudou seu rosto, tentando discernir seus verdadeiros sentimentos. Estou começando a pensar que não sei realmente quem você é, Eduardo Albuquerque. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Nem eu sei quem você é, Helena Vasconcelos, mas acho que estamos ambos descobrindo. Por um momento, o ar entre eles parecia carregado de possibilidades não ditas. Helena foi a primeira a quebrar o contato. Visual reunindo seus documentos. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Jantar esta noite. A proposta saiu quase sem que ela percebesse. Eduardo pareceu momentaneamente surpreso, mas assentiu. Meu apartamento, às 8. Vou cozinhar. Você... Cozinha? Helena não conseguiu esconder a surpresa. O sorriso de Eduardo se ampliou, revelando um lado dele que ela nunca havia visto antes. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, senhorita Vasconcelos. Ao deixar o edifício momentos depois, Helena se perguntava em que terreno estava pisando. O homem que conhecera como um adversário arrogante mostrava-se cada vez mais complexo, com camadas que ela apenas começava a vislumbrar. O jogo que iniciara como uma busca por vingança estava se transformando em algo muito diferente. Algo que a assustava e intrigava na mesma medida. E em algum lugar nas sombras, Henrique Albuquerque deixava a sala de reuniões com o rosto contorcido de fúria, fazendo uma ligação em seu celular. Temos um problema. Ela sabe sobre o terreno, sim, tudo. Precisamos implementar o plano B imediatamente. O apartamento de Eduardo ocupava os 2 últimos andares de um edifício exclusivo no Alto de Pinheiros, com vista para o rio. Diferente da ostentação que Helena esperava, o lugar tinha uma elegância discreta, com móveis contemporâneos, obras de arte brasileiras e, surpreendentemente, muitas plantas. Não imaginei que você tivesse mãos para a jardinagem, comentou Helena, observando um pequeno jardim vertical na varanda, enquanto Eduardo servia taças de vinho branco. Minha mãe, respondeu ele, entregando-lhe uma taça. Ela transformava qualquer espaço em um oásis verde. Depois que se divorciou do meu pai, vivia mais para suas plantas do que para os círculos sociais que tanto a sufocavam. Helena notou como a expressão dele se suavizava ao falar da mãe. Era um vislumbre do homem por trás da fachada corporativa que ele mantinha tão cuidadosamente. Onde ela está agora? Portugal. Tem uma pequena vinícola na região do Douro. Visitei-a no ano passado. Eduardo mexeu algo em uma panela que exalava um aroma delicioso de ervas e vinho. Ela finalmente encontrou paz, longe do nome Albuquerque. A declaração pairou entre eles carregada de significado. Às vezes me pergunto se deveria ter feito o mesmo, comentou Helena, apoiando-se no balcão da cozinha. Construir uma vida completamente nova, longe de todo esse passado. Eduardo a estudou por um momento. Por que não fez? Helena refletiu antes de responder. Talvez pelo mesmo motivo que você assumiu a empresa, em vez de seguir outro caminho. Algumas heranças, por mais pesadas que sejam, não podem ser simplesmente abandonadas. Touché, respondeu ele com um leve sorriso, voltando sua atenção para o jantar. Helena observou seus movimentos na cozinha, notando a confiança com que ele se movia no espaço. Havia uma graciosidade não ensaiada em seus gestos que contrastava
com a rigidez que ele exibia no ambiente corporativo. Aprendi a cozinhar durante a faculdade em Londres, explicou Eduardo, como se lesse seus pensamentos. Era isso ou passar 4 anos comendo comida de micro-ondas? Deixe-me adivinhar. Oxford, Harvard, Cambridge, na verdade. Ele serviu 2 pratos com um risoto de cogumelos selvagens que parecia digno de um restaurante estrelado. E você? Sciences. Pô, em Paris. Depois um MBA em Colômbia. Impressionante. Eduardo a conduziu até a mesa de jantar na varanda, estrategicamente posicionada para capturar a vista da cidade iluminada. Economia e relações internacionais, eu presumo. Helena assentiu, surpresa com a precisão do palpite. Como soube? Pesquisei sobre você, admitiu ele sem rodeios. Assim que descobri quem realmente era a nossa nova acionista majoritária. O jantar transcorreu com uma fluidez surpreendente, a conversa deslizando de temas profissionais para pessoais com uma naturalidade que Helena não esperava. Descobriu que compartilhavam gostos literários semelhantes e uma paixão por jazz. Eduardo revelou-se conhecedor de cinema brasileiro e falou com entusiasmo sobre diretores contemporâneos que estavam revolucionando a indústria. Você não é quem eu pensava, disse Helena finalmente quando se moveram para os sofás da sala de estar com taças de vinho tinto. Eduardo riu suavemente. Nem você. Esperava uma vingadora implacável, não uma empresária com visão social e ambiental tão clara. O comentário a fez sorrir. Talvez nenhum de nós seja quem nossos pais imaginaram que seríamos. Ou talvez sejamos exatamente quem deveríamos ser apesar deles, respondeu Eduardo, seu olhar encontrando o dela por um momento mais longo do que o necessário. Helena sentiu uma tensão diferente crescendo entre eles. Não a hostilidade dos primeiros encontros, mas algo mais complexo, mais perigoso de certa forma. Precisamos falar sobre Henrique, disse ela, quebrando o momento. Ele não ficou nada feliz com a decisão sobre o estudo ambiental. A expressão de Eduardo endureceu. Meu tio representa a velha guarda do grupo Albuquerque. Para ele, o lucro sempre vem primeiro, não importa o custo. Você acha que ele pode causar problemas? Eduardo hesitou antes de responder, como se medisse cuidadosamente suas palavras. Henrique tem conexões em lugares que prefiro nem saber. Foi ele quem gerenciou as manobras mais questionáveis durante a queda da sua família. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mais do que seu pai. Ricardo era o rosto público, o nome nos documentos, mas Henrique sempre foi o operador nas sombras. Eduardo colocou sua taça na mesa de centro, inclinando-se para a frente. Helena, há algo que preciso te mostrar. Ele caminhou até um escritório adjacente e voltou com uma pasta semelhante à que havia entregado a ela dias antes. Encontrei isso esta manhã escondido em um compartimento secreto no cofre pessoal do meu tio. Ele não sabe que tenho acesso. Helena abriu a pasta com apreensão crescente. Dentro encontrou documentos que pareciam ser registros de transações financeiras, todos datados do período da falência da Vasconcelos Incorporações. O que é isso? Prova de que Henrique manipulou evidências para incriminar seu pai. Ele falsificou documentos para fazer par. É ser que Antônio estava desviando fundos, quando na verdade era tudo uma elaborada armação. Eduardo apontou para assinaturas nos documentos. Veja as datas. Algumas dessas transações supostamente foram feitas quando seu pai estava hospitalizado, impossibilitado de assinar qualquer coisa. Helena estudou os papéis com crescente horror e indignação. Isso significa que meu pai foi deliberadamente incriminado. Sua reputação foi destruída com base em mentiras. Exatamente. E Henrique garantiu que as evidências da inocência do seu pai nunca viessem à tona. Eduardo pausou, seu rosto sombrio. Até agora. Por que está me mostrando isso? Perguntou Helena, sua voz tremendo levemente. Está implicando sua própria família. Eduardo a encarou com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Porque acredito que chegou a hora de limpar essa história. Porque ele hesitou, como se lutasse com as próximas palavras. Porque algo me diz que você e eu estamos destinados a algo melhor do que repetir os erros dos nossos pais. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não ditas. Helena,
Sentia seu coração acelerando enquanto tentava processar não apenas as revelações sobre Henrique, mas também o que Eduardo estava realmente sugerindo. "O que fazemos agora?" perguntou ela finalmente. "Confrontamos Henrique com essas evidências. Juntos?" Eduardo estendeu a mão, cobrindo a dela sobre a mesa. Como parceiros, o toque dele enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. Por um momento, ela permitiu que seus dedos se entrelaçassem com os dele, surpreendendo a si mesma com o conforto que encontrou nesse contato simples. "Parceiros", repetiu, testando a palavra. Isso significaria deixar a vingança completamente de lado e escolher construir algo novo em vez de destruir o que existe, completou Eduardo, seus olhos nunca deixando os dela. O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone de Eduardo. Ele verificou o visor com uma expressão de irritação que logo se transformou em preocupação. "É da segurança do prédio corporativo. Preciso atender." Helena observou, enquanto ele caminhava a alguns passos de distância, sua postura enrijecendo, visivelmente à medida que ouvia o que a pessoa do outro lado dizia. Quando desligou, seu rosto estava pálido. "O que aconteceu?" perguntou ela, alarmada. "Houve um incêndio no departamento de arquivos. Pequeno, rapidamente controlado, mas..." Ele a encarou com gravidade, focado exatamente na seção onde mantínhamos os documentos originais do projeto Jardins Suspensos, inclusive os desenhos do seu pai que havíamos recuperado. Helena sentiu um frio na espinha. Coincidência? Não acredito em coincidências desse tipo. Eduardo já estava pegando seu paletó. "Precisamos ir até lá, agora." Enquanto saíam apressadamente do apartamento, Helena não conseguia afastar a sensação de que o jogo havia subitamente se tornado muito mais perigoso. A sombra de Henrique parecia se estender sobre eles, ameaçando não apenas o passado que tentavam desvendar, mas também o futuro que apenas começavam a vislumbrar juntos. O elevador desceu em silêncio tenso, com Eduardo e Helena perdidos em seus próprios pensamentos. Quando as portas se abriram no saguão, Eduardo inconscientemente colocou a mão nas costas de Helena para guiá-la, um gesto protetor que não passou despercebido por nenhum dos dois. "Juntos, então?" perguntou ela em voz baixa enquanto caminhavam para o carro. "Juntos", confirmou ele, seu olhar determinado encontrando o dela por um breve momento, antes de enfrentarem a noite que se anunciava cheia de novos perigos e revelações. Cheiro de fumaça ainda pairava no ar, quando Helena e Eduardo chegaram ao departamento de arquivos do Grupo Albuquerque. Bombeiros terminavam de recolher seus equipamentos, enquanto peritos da segurança corporativa examinavam o local do incêndio, cercado por fitas amarelas de isolamento. "Sr. Albuquerque", aproximou-se o chefe de segurança, um homem de meia idade, com postura militar. "Como suspeitávamos, foi claramente um ato deliberado. Encontramos resíduos de acelerador de incêndio em pontos estratégicos." Eduardo assentiu gravemente, sua mandíbula tensa. As câmeras de segurança, desativadas precisamente 19 minutos antes do início do fogo. Quem quer que tenha feito isso, conhecia bem nossos protocolos internos. Helena observava a cena com crescente apreensão. A seção queimada estava completamente destruída, com restos carbonizados de pastas e papéis ainda visíveis entre os escombros encharcados pela água dos sprinklers. "Os documentos originais do Jardins Suspensos", murmurou ela. "Perdidos", confirmou o chefe de segurança. "Focaram especificamente naquela seção." Eduardo caminhou até a borda da área isolada, analisando os danos com olhos críticos. "Precisamos de uma lista completa de quem entrou no prédio nas últimas 6 horas, e quero ver os registros de acesso ao sistema de segurança." Enquanto o chefe de segurança se afastava para atender ao pedido, Helena se aproximou de Eduardo. "Isso não é apenas sobre destruir documentos, é sobre apagar o legado do meu pai", disse ela em voz baixa. "Alguém não quer que a verdadeira história do projeto venha à tona." Eduardo assentiu, seu olhar encontrando o dela. "Meu tio está cada vez mais na minha lista de suspeitos." "Sr. Albuquerque", uma voz chamou sua atenção. Era um dos técnicos de segurança segurando um pequeno objeto metálico. "Encontramos isso perto da origem do fogo. Parece ser um abotoador." Eduardo pegou o item, examinando-o com expressão sombria. "Reconhece?" perguntou Helena, observando sua reação. "É de Henrique",
respondeu ele, mostrando as iniciais ADA, sagravadas no verso do abotoador de ouro. Ele tem um conjunto personalizado que usa há anos. Conveniente demais, comentou Helena franzindo o senho, quase como se alguém quisesse que suspeitássemos dele. Eduardo guardou o abotoador no bolso, pensativo. Ou talvez ele mesmo tenha deixado isso como um aviso, para mostrar que não tem medo de ser identificado. Enquanto discutiam as possibilidades, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Cecília. Urgente. Venha ao meu apartamento imediatamente, sozinha. Helena mostrou a mensagem a Eduardo, que franziu o senho. Não gosto disso, pode ser uma armadilha. Cecília é praticamente uma segunda mãe para mim. Ela nunca me colocaria em perigo, argumentou Helena. Além disso, ela tem informações que podem ser cruciais agora. Eduardo hesitou, claramente, desconfortável com a ideia. Vá, mas mantenha contato constante comigo. Qualquer coisa suspeita, me avise imediatamente. E você? Vou confrontar Henrique. É hora de acabar com esses jogos de sombras. Helena segurou brevemente o braço de Eduardo, um gesto impulsivo de preocupação. Tenha cuidado. Se ele realmente está por trás disso tudo, sei me cuidar, respondeu Eduardo, cobrindo a mão dela com a sua por um momento. Nos encontramos daqui a 2 horas na sua cobertura. 20 minutos depois, Helena tocava a campainha do apartamento de Cecília. A porta se abriu imediatamente, revelando a socialite com uma expressão de profunda preocupação. Graças a Deus você veio sozinha, disse Cecília, puxando-a para dentro e verificando o corredor antes de fechar a porta. Não podemos confiar em ninguém agora, nem mesmo em Eduardo. Helena franziu o senho, surpresa com a intensidade do aviso. O que aconteceu? Soubemos do incêndio nos arquivos. Não foi Henrique, interrompeu Cecília, conduzindo-a para longe das janelas. Foi Beatriz Albuquerque, a mãe de Eduardo, mas ela está em Portugal, ele me disse. Voltou há 3 dias, secretamente. Cecília retirou um envelope de dentro de um livro na estante. Recebi isso esta manhã. É de uma fonte que trabalha no departamento de imigração, um velho amigo que me deve favores. Beatriz entrou no país usando seu nome de solteira. Helena examinou o documento, que mostrava claramente o registro de entrada de Beatriz Monteiro no país 3 dias antes. Por que ela faria isso? E por que Eduardo mentiria sobre ela estar em Portugal? Cecília hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Helena, há algo sobre Beatriz que poucas pessoas sabem. Ela e sua mãe, Elisa, eram primas distantes. A rivalidade entre elas vinha de muito antes de Ricardo Albuquerque entrar em cena. A revelação atingiu Helena como um soco. Primas? Minha mãe nunca mencionou isso. Foi um segredo bem guardado. A família de Beatriz caiu em desgraça quando ela era jovem, e houve um escândalo envolvendo o pai dela. Sua mãe ajudou a encobrir a situação para proteger a reputação da família estendida. Mas Beatriz nunca perdoou o fato de ter que viver à sombra da perfeita Elisa. Helena tentava processar essa nova informação, reorganizando mentalmente as peças do quebra-cabeça. Então, quando Ricardo começou a cortejar minha mãe, Beatriz viu sua chance de finalmente superar Elisa, completou Cecília. Ela se inseriu deliberadamente no caminho, determinada a conquistar o homem que sua prima desejava. Mas minha mãe escolheu meu pai. Sim, e isso enfureceu ainda mais Beatriz. Ela via isso como Elisa mais uma vez se achando boa demais para algo que Beatriz valorizava. Cecília suspirou. O casamento dela com Ricardo foi mais uma aliança, de conveniência e vingança do que amor. Ambos usaram um ao outro para seus próprios fins. Helena sentou-se pesadamente, tentando absorver as implicações. Você acha que Beatriz está por trás do incêndio? Mas por quê? Depois de tanto tempo. Talvez tenha percebido que você e Eduardo estão se aproximando, sugeriu Cecília cuidadosamente. A ideia de um Albuquerque e uma Vasconcelos unidos seria o último insulto para ela. Antes que Helena pudesse responder, seu celular tocou. Era Eduardo. Helena, sua voz soava tensa. Henrique não está em casa nem no clube, mas encontrei algo no escritório dele. Precisamos nos encontrar imediatamente. Estou com Cecília, ela tem informações cruciais sobre sua mãe. Um breve silêncio do outro lado. Minha mãe? O que ela tem a ver com isso?
É complicado demais para explicar por telefone. Onde nos encontramos? Venha, para meu apartamento. É o lugar mais seguro agora. Após desligar, Helena voltou-se para Cecília. Preciso ir. Eduardo descobriu algo sobre Henrique. Cecília segurou seu braço. Seja cautelosa, Helena. Não revele tudo o que sabe de uma vez. E lembre-se, nessa família, ninguém é exatamente quem parece ser. O aviso de Cecília ecoava na mente de Helena enquanto ela dirigia pelas ruas noturnas de São Paulo em direção ao apartamento de Eduardo. A chuva fina que começara a cair criava um brilho fantasmagórico nas luzes da cidade, refletindo seu próprio estado de espírito turbulento. Quem estava realmente jogando esse jogo mortal de sombras e segredos? Henrique, o manipulador das sombras? Beatriz, a prima ressentida de sua mãe? Ou havia ainda mais camadas nessa teia de enganos que ela apenas começava a desvendar? E Eduardo? Poderia realmente confiar nele? Ou estava sendo manipulada por uma atração que nublava seu julgamento? Quando estacionou na garagem do edifício de Eduardo, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não importava o que descobrisse naquela noite, não perderia de vista seu objetivo original. Justiça para sua família, sim, mas não às custas de se tornar aquilo que sempre desprezou. O elevador subia lentamente, cada andar aumentando a tensão que ela sentia. Quando as portas finalmente se abriram no penthouse, Helena respirou fundo, preparando-se para mais revelações que poderiam mudar tudo, inclusive o que começava a sentir pelo homem que um dia jurara destruir. Quando Helena entrou no apartamento de Eduardo, encontrou-o parado diante da janela panorâmica, observando a cidade iluminada pela chuva. Ele se virou ao ouvi-la, seu rosto marcado por uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de determinação, preocupação e algo mais profundo. "O que descobriu sobre Henrique?" perguntou ela, caminhando em sua direção. Eduardo indicou uma pasta aberta sobre a mesa de centro. Registros de transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman. Datas que coincidem exatamente com a época da falência da empresa da sua família. Ele pausou, olhando-a diretamente nos olhos. E um nome que aparece repetidamente como autoridade nas transações: Beatriz Albuquerque. Helena sentiu o impacto da confirmação das suspeitas de Cecília. "Sua mãe está envolvida nisso tudo", disse ela suavemente, "e está de volta ao Brasil." Eduardo não demonstrou surpresa, apenas uma profunda resignação. "Sei, recebi um alerta do Serviço de Imigração assim que ela entrou no país. Parte dos protocolos de segurança da empresa que implementei após incidentes anteriores." "Por que mentiu sobre ela estar em Portugal?" Ele desviou o olhar momentaneamente. Queria acreditar que ela não tinha nada a ver com isso, que finalmente havia se afastado dos jogos de poder e manipulação que definiram nosso relacionamento por anos. Sua voz carregava uma amargura que Helena nunca havia percebido antes. Mas parece que subestimei o alcance do ódio dela. "Cecília me contou sobre o parentesco entre nossas mães", disse Helena, observando atentamente a reação dele. "Você sabia?" Eduardo balançou a cabeça. "Descobri há apenas 3 dias quando comecei a investigar mais profundamente após nosso aproximamento." Ele a encarou. "Estava planejando contar a você, mas queria ter certeza dos fatos primeiro." Helena assentiu lentamente, acreditando nele. Caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com mais intensidade. É estranho pensar que todo esse tempo, nossas famílias estavam conectadas por laços que iam além dos negócios. Rivalidade, inveja, ressentimento, passados de geração em geração como uma herança tóxica. Eduardo se aproximou, parando ao seu lado. "Não precisamos continuar esse ciclo, Helena." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Helena virou-se para encará-lo, encontrando seu olhar intenso. "O que sugeriu Henrique fazer? O plano B que ouvimos ele mencionar?" "De acordo com os documentos que encontrei, em seu escritório, o plano envolvia desacreditar você publicamente." Eduardo caminhou até um console e pegou mais papéis. Eles coletaram informações sobre seu passado na Europa.
distorcendo fatos para criar uma narrativa de que você estaria envolvida em negócios duvidosos lá. Seria o suficiente para abalar a confiança dos investidores e do conselho. Helena absorveu a informação com uma calma surpreendente. E o incêndio foi parte desse plano? Acredito que foi uma adição de última hora. Provavelmente obra da minha mãe, não de Henrique. Ele é calculista demais para algo tão teatral. Eduardo hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa que você precisa saber. O tom dele fez Helena se preparar para algo grave. O quê? Encontrei correspondências entre minha mãe e Henrique datadas de 1 mês atrás. Eles sabiam que você estava planejando assumir o controle da empresa. Na verdade, ele pausou visivelmente desconfortável. Eles permitiram que acontecesse. Helena franziu o senho, confusa. Como assim, permitiram? Passei 3 anos adquirindo ações secretamente. Ninguém poderia ter percebido o padrão. A menos que estivessem observando especificamente por esse tipo de movimento. Eduardo entregou-lhe uma carta. Aparentemente, minha mãe vinha monitorando suas atividades desde a morte da sua mãe. Ela esperava que você tentasse algo assim, eventualmente. Helena leu a carta com crescente incredulidade. Era uma comunicação entre Beatriz e Henrique, discutindo, explicitamente, como usar a eventual tomada de controle de Helena como armadilha para finalmente encerrar a questão Vasconcelos. Eles me deixaram ganhar, murmurou ela, a realização caindo como um peso. Todo esse tempo pensei que estava um passo à frente, quando, na verdade, estavam preparando uma cilada maior, completou Eduardo. Mas algo mudou seus planos. O quê? Eduardo a encarou diretamente. Nossa aproximação. Não estava no script deles. Helena sentiu um calor subindo pelo pescoço até suas bochechas. Isso explica a urgência repentina. Eles perderam o controle da narrativa. Exatamente. Eduardo deu um passo em sua direção. Helena, precisamos confrontá-los diretamente. Amanhã, na reunião do conselho, com todas as evidências que coletamos, será nossa palavra contra a deles. 2 membros respeitados da velha guarda versus... Ela hesitou. Versus nós 2, completou Eduardo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Juntos, a palavra carregava um peso que ia muito além da aliança profissional que começavam a formar. Helena sentiu sua respiração acelerar levemente quando percebeu o quão próximos estavam agora. Por que está fazendo isso, Eduardo? Perguntou, ela suavemente. Está arriscando tudo. Sua posição, sua relação com sua família. Por quê? Eduardo a observou por um longo momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Porque durante toda a minha vida, vivi à sombra das decisões do meu pai, carregando o peso de um legado construído sobre mentiras e manipulação. Sua voz adquiriu uma intensidade rara. Quando você apareceu naquela festa, vestida como uma funcionária, e depois ressurgiu como a herdeira Vasconcelos, vi naquele momento uma chance de redenção. Não apenas para o nome Albuquerque, mas para mim mesmo. Ele levantou a mão hesitantemente, como se quisesse tocar o rosto dela, mas parou a meio caminho. E então, conhecendo você, realmente conhecendo você, continuou Eduardo, sua voz suavizando, percebi que há mais em jogo do que apenas negócios ou legados familiares. Encontrei em você não apenas uma adversária digna, mas alguém que compreende o peso que carregamos. Alguém que, como eu, deseja construir algo melhor do que o que herdamos. Helena sentiu algo mudar dentro de si, como se uma parede cuidadosamente construída começasse a desmoronar. Pela primeira vez em anos, permitiu-se ser verdadeiramente vulnerável. Passei tanto tempo planejando minha vingança que nunca considerei a possibilidade de encontrar um aliado, muito menos em você, confessou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. É irônico que o filho do homem que destruiu minha família seja a pessoa que está me ajudando a encontrar a verdade. Eduardo finalmente completou o gesto interrompido, sua mão tocando suavemente o rosto dela. Talvez seja precisamente por isso. Às vezes, apenas quem conhece a escuridão pode realmente valorizar a luz. O momento suspenso entre eles estava carregado de tensão não resolvida.
Anos de ressentimento dando lugar a algo novo e inesperado. Helena fechou os olhos brevemente, permitindo-se sentir o calor da mão dele contra sua pele. Quando os abriu novamente, Eduardo estava ainda mais próximo, seus olhos buscando os dela com uma pergunta silenciosa. Lentamente, como se ambos estivessem se movendo em um sonho, o espaço entre eles diminuiu até que seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, quase reverente. Foi um momento de ruptura e reconstrução. O final de uma história de ódio e o possível começo de algo completamente novo. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos com a intensidade do que haviam compartilhado. O som estridente do telefone de Eduardo quebrou o encanto do momento. Ele atendeu com relutância, seu olhar nunca deixando o rosto de Helena. "Entendo. Estaremos lá", disse ele brevemente antes de desligar. Era o chefe de segurança. Henrique acaba de chegar ao edifício corporativo e não está sozinho. "Sua mãe?", perguntou Helena, rapidamente voltando à realidade da situação. Eduardo assentiu, seu rosto readquirindo a expressão determinada. Parece que eles decidiram acelerar seus planos. Precisamos confrontá-los agora, antes que possam causar mais danos. Helena respirou fundo, centrando-se. "Então vamos acabar com isso de uma vez por todas." Enquanto saíam do apartamento, Helena estava consciente de que estavam prestes a enfrentar não apenas seus inimigos declarados, mas também o poder combinado de décadas de manipulação e ressentimento. E ao lado dela estava o homem que, contra todas as probabilidades, havia se tornado seu aliado mais improvável, e talvez algo muito mais significativo. A chuva havia parado quando chegaram à sede do Grupo Albuquerque, deixando o ar com aquela qualidade limpa e elétrica que segue as tempestades. O prédio estava praticamente vazio àquela hora da noite, com apenas alguns seguranças e funcionários do turno noturno. Enquanto subiam no elevador em direção ao 40º andar, Eduardo segurou a mão de Helena brevemente, um gesto silencioso de solidariedade. "Qualquer que seja o resultado", disse ele, "não nos tornemos como eles." Helena assentiu, apertando a mão dele em retorno antes de soltá-la, quando as portas do elevador se abriram. O que os aguardava na sala de reuniões principal mudaria para sempre o curso de suas vidas e o futuro de tudo pelo que haviam lutado. Sala de reuniões do 40º andar estava iluminada apenas parcialmente, criando um jogo dramático de luz e sombra que parecia apropriado para o confronto iminente. Henrique Albuquerque estava de pé próximo à janela, seu perfil austero, recortado contra as luzes da cidade. Na cabeceira da mesa, uma mulher elegante de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados mantinha uma postura rigidamente ereta. Beatriz Albuquerque, cujos olhos frios examinaram Helena da cabeça aos pés quando ela entrou ao lado de Eduardo. "Finalmente, o casal improvável", comentou Beatriz, sua voz carregando um leve sotaque português adquirido durante seus anos no exterior. "Meu filho e a filha de Elisa, unidos contra o mundo." Sua mãe adoraria a ironia, Helena. Helena manteve a compostura, avançando calmamente para dentro da sala. "Senhora Albuquerque, ouvi muito sobre a senhora recentemente, particularmente sobre seu parentesco com minha mãe." Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Beatriz antes que ela pudesse controlá-lo. "Cecília sempre teve dificuldade em manter segredos", respondeu ela friamente. "Mas isso é irrelevante agora." Eduardo fechou a porta atrás de si, sua expressão impenetrável. "Por que incendiar os arquivos, mãe? Por que destruir documentos históricos da empresa?" Henrique se afastou da janela, intervindo antes que Beatriz pudesse responder. "Seu pai construiu este império fazendo o que era necessário, Eduardo. Às vezes, certos vestígios do passado precisam ser eliminados para garantir o futuro. Vestígios como a prova de que vocês falsificaram documentos para incriminar Antônio Vasconcelos?", questionou Eduardo, colocando sobre a mesa a pasta, que havia mostrado a Helena mais cedo. "Ou como os registros das transferências para Cayman autorizadas por você, mãe." Beatriz não demonstrou reação visível, mas seus dedos apertaram levemente a borda da mesa. "Você sempre foi ingênuo, filho, achando que os negócios podem ser conduzidos com luvas brancas."
Ela lançou um olhar desdenhoso para Helena. E agora, deixou-se seduzir por uma Vasconcelos, repetindo o erro que Ricardo quase cometeu décadas atrás. Não se trata de sedução, respondeu Eduardo firmemente. Trata-se de fazer o que é certo, de corrigir injustiças que nossa família cometeu. Henrique riu, um som sem humor que reverberou na sala semi-iluminada. Justiça? No mundo dos negócios? Cresci, Eduardo. A menina Vasconcelos claramente virou sua cabeça com alguma fantasia romântica de redenção. Helena deu um passo à frente, cansada de ser falada como se não estivesse presente. Might be because of this thing. Never mind. The enemy's top tower has been destroyed. You made it out, Falamar. Believe it. My enemies will taste my venom. Sure. Whatever. I'm not ready. Start farming a little bit. Coin for my efforts. With vim and venom. Churn. Your shrine has fallen to the raven. Impair. I have no room for that. Agitation. A touch of venom. Yes. Watch this spot. With vim and venom. Going. Quick as venom. Taking this tower. I'm under Oh my god, attack. that we're annoying. Ah! My venom flows. Get on my little wordies. I almost died like 6 times that fight. Oh my god. Dire has fortified its structures. Violet lands. My loyal warrior. At the beach again, eating nachos and chilling, watching Shroomani like the game. I'm jealous that you're that close to a beach. What the hell? Has been destroyed. The enemy's top barracks has fallen. Quick as venom. The enemy's middle tower has fallen. As you The say. enemy's Can't believe middle we're barracks has winning. fallen. You must be so proud of your teammates. The enemy's middle barracks has been destroyed. Spawning metal creeps. Watching like having magic and melting. No, for real. Plague our enemies.
I went to the doctor's today. You guys proud of me? The enemy's middle tower has been destroyed. Scheduled the appointment and everything. Called to make sure that they could move my appointment time. Let me erase it. No, Where am I? Oh my gosh. Yeah, I'm about to turn 26. I'm about to turn 26, guys. Next week is my birthday. Exactly 1 week from today is my birthday. So I'm like, I gotta get all my shit done before my insurance goes bye-bye and I gotta pay for it myself. Now it's like we never lost. Bad, 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 bad. Now it's like we never lost. Next week. Next week is my birthday. April 3rd. April 3rd. Mark your calendars. Aries, baby. Time, 8 p.m. Calendar notification from last year. Let's go. True fan. Stop. You stop. So now it's like we never lost. Because we doubled down. Easy peasy. Yeah, my eyebrows are... Alright. Let me take a quick pee break real quick. And then we'll queue again. My Venno is banned. 17, 18. I've always been very into like social media stuff, and I used to make like little YouTube videos